Eu queria saber também a sua opinião com relação à chegada dos streamings, que viabilizaram muita coisa, mas mudaram, acho que balançaram, chacoalharam completamente o mercado. Claro. E como tem sido a sua experiência, agora, inclusive, fazendo a série da Turma da Mônica e tudo? Pô, o cara tem uma série que ganhou o Emmy, pô. Então. Ah, é verdade. Você teve no Netflix também com... O Ninguém Tá Olhando. Ninguém Tá Olhando, com o Vitor Lamolle. Exato, Kéfera, Vitor Lamolle, que também foi uma coisa. Fui pegar um pessoal que veio da internet para trazer, para botar tudo junto. Fui criticado em alguns lugares. E eu falava, mano, a gente tem que integrar as coisas, né? Mas, começando pelo Ninguém Tá Olhando, né? Eu fiz essa série que lançou um pouco antes da pandemia e que é uma série que ganhou o Emmy Internacional de Comédia o ano retrasado. Foda. E, né, assim, pô, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, porque as pessoas não estão interessadas, entendeu? Sim. Então, mas a gente ganhou um Emmy internacional, cara. Você fala, o Emmy tá passando o Emmy com as séries americanas, todo mundo para pra ver. Aí a série... E não é só, assim, as novelas da Globo geralmente ganham Emmys internacionais, e a Globo sabe divulgar, mas assim, você faz uma série que ganha o Emmy internacional e as pessoas, tipo, não param pra ver. E tanto é que é uma série que a gente fez pra Netflix, super elogiada, e não foi renovada. Olha né? aí, ó. E aí, Netflix, qual é que é essa daí? O que a gente tem que fazer? O que mais que a pessoa precisa pra fazer uma Season 2? Tipo... Ganhou o Emmy, velho. Todo mundo que tá assistindo a gente que não viu a série, vai lá na Netflix, de hoje pra amanhã, todo mundo dá play. Isso. Você agora, né, tem que fazer... O meu dever de casa já é o Lições. E a galera hoje que não assistiu, ou ninguém tá olhando. E dá o joinha lá quando você terminar de ver a série. Mas é uma série, assim... Indo pro assunto, esse assunto de do porque não renovou, aí vocês chamam a Netflix aqui, ó, convida a Netflix. Perfeitamente, vamos sentar aqui, Netflix, vamos sentar aqui, tudum, vamos trocar essa ideia aí. O que vocês estão fazendo? Mas assim, eu acho que é um mercado que está se entendendo no mundo inteiro, né, assim, tá... A Netflix é uma empresa diferente, não só a Netflix, mas todas elas, mas a Netflix é uma empresa que muda a cada 6 meses, ela já é uma empresa diferente, com quereres diferentes, é um mercado que está se entendendo, e aqui no Brasil a gente está alguns anos atrasados, mas também estamos tentando entender. A gente tem aqui basicamente, quase todas são gringas, né? A gente tem o Globoplay, que é a brasileira, e tem Filme, tem uma outra... Tem algumas brasileiras. Eu sei. Tem uns filmes... Que tem filmes menos comerciais. Tem o Belas Artes também, o Petra Belas Artes tem um streaming dele com filmes de artes. Tem alguns... A MUBI é brasileiro? A MUBI eu não sei se é brasileira. Aí quem tá na internet aqui já aproveita a nossa... já aproveitei. Mas, de qualquer maneira, como eu falei até agora há pouco, né? A própria Netflix mudou a maneira com que a gente consome conteúdo. A gente vê conteúdos muito mais internacionais, a gente vê histórias da Turquia, a gente vê histórias, né? Coisas que jamais chegariam. Então, isso é muito bom. Sim. Você abre, né? Quando eu fui fazer o Ninguém Tá Olhando, as próprias plataformas de streaming, elas já chegaram num tempo falando sobre diversidade de temas, não tendo medo de fazer temas polêmicos. Então, isso é muito bom. Legal. Por outro lado, no caso do mercado brasileiro, tem uma coisa que é muito ruim, que aí é uma discussão no mundo inteiro sobre direitos autorais, sobre propriedade intelectual. Que no mundo inteiro, né, e eu não sou um especialista no assunto, então pode ser que eu diga uma grande bobagem aqui, quando você vende uma série para Netflix, por exemplo, a série é da Netflix. Tudo aquilo que você criou, eles pagam. Para ser deles. E é deles. E o que eles te pagam, às vezes, serve para você se pagar, se remunerar por ter feito aquilo. Você remunera a série, mas não é que você ganha uma fortuna por algo que é deles, que depois eles podem vir, no caso do cinema brasileiro, a gente está longe, né? Mas assim, os caras fazem... o cara que criou Stranger Things... Até onde eu sei, ele só foi ter direito aos bonequinhos na temporada 3. Uau! Vocês não têm A gente não tem o direito... Não tem. Porque você vendeu o conteúdo pra você plataforma. vende... Não é só Netflix. Você vai fazer com Max, agora de HBO Max, né? Warner, Disney. Você vira, no final da história, quando a gente acabou com o Ministério da Cultura e acabou com todos os mecanismos e as rodas que já se autossustentavam de produção... A gente virou prestador de serviço. É isso que eu ia falar, vocês viram prestador de serviço que eles chegam em você, comprei o pacote, tchau, agora posso fazer boneco, camisa, posso fazer várias outras coisas com isso daqui, até mesmo escrever outras temporadas, porque você me deu a ideia base, eu tô transformando isso em outras coisas. Na verdade, mais ou menos, eles não podem fazer outras temporadas. Se você criou,
eles não podem fazer outras temporadas sem falar sem com que você esteja envolvido. Tá. Mas a propriedade é deles. Quando você faz um filme, a propriedade intelectual do Bingo é da Gulani e minha, né? Eu criei, ela é minha. Ela é da Gulani, ela é dos produtores, de alguma forma. Mas no caso do streaming, não é. Isso tá mudando em alguns lugares no mundo. No Brasil ainda não tá longe. Inclusive, nos últimos 4 anos, tudo que podia ser feito para ficar cada vez mais dos gringos foi feito. Caralho. Né? Existiram reuniões no Brasil para se falar de políticas de audiovisual brasileira feita pelos streamings gringos. Que aí eles vão olhar pro que é melhor para o nosso cinema ou o que é melhor para o mercado deles. Para eles, né? Final, né? Então, eu inclusive conheço gente que está trabalhando na Netflix que ganhou lá X para viabilizar o projeto, gastou 3X e não consegue receber mais um centavo, porque agora a série é deles, entendeu? Então é complicado. Mas, de qualquer maneira, eles, inclusive nos últimos 4 anos, a quantidade de produção que foi feita, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo empregado, e né, você tem séries no Netflix que estão fazendo muito sucesso. Você tem Sintonia, 4 temporadas. Você tem Bom Dia Verônica, que acabou de renovar a 3ª temporada. Você tem o Cidade Invisível, que lançou agora, que eu assisti a 2ª temporada, achei bem boa, inclusive. Foda. Você vai também acostumando o olhar do público a ver conteúdo nacional. Você tem Larissa Manoela e Maísa, você pode gostar ou não gostar dos filmes. Mas eu acho elas extremamente talentosas, fazem filmes incríveis. Você pode gostar ou não gostar, que são filmes mais populares, não importa. Mas você está acostumando o teu público a ver conteúdo nacional ali. Você tem filmes... até esqueci o nome do filme que eu ia citar agora, que também foi um puta sucesso, das estrelas lá, esqueci agora. Mas de qualquer maneira... é o Marte... Não, o Marte 1, o Marte 1, que é um filme nacional que tentou a vaga do Oscar, que aliás é maravilhoso. Recomendo muito assistir. Mas a própria série do Turma da Mônica no Globoplay foi a 2ª série mais vista do Globoplay. Olha isso. Uma série infantil e que muita gente assinou, que não tinha Globoplay, assinou para ver a série. Então, assim, como eu falei, tudo é complexo, né? Tudo tem prós e contras, não tem bom... nada é só bom ou só ruim. Tem questões, tem. E não estou falando só de Netflix, estou falando de todas, como mercado, pensamento de mercado. Mas, ao mesmo tempo, viabiliza muitas histórias brasileiras que podem ser contadas de vários tipos. Não, ninguém está olhando. Você tem falar sobre um folclore brasileiro, você pode falar o 3%, que bombou no mundo inteiro, uma série de ficção científica no Brasil, você tem drama, você tem comédia... eu acho bom pra caramba. Você só não pode ter um mercado que é prestador de serviço. Isso você não pode. Você não pode tirar a propriedade e o respeito e a importância do criador. Você tem que respeitar isso. Você tem que... E o nosso mercado procura não respeitar isso, porque aí a gente fica com esse complexo de vira-lata. Que legal que eu tô fazendo uma série pra Netflix, que legal que eu tô que legal que eu tô fazendo na Max, que legal que eu tô fazendo na Apple TV, que tá começando a produzir aqui, né? Sim, que legal, maravilhoso. Mas somos os criadores das nossas histórias. A gente tem que ter um pouco... Dividir os prós e os contras, né? Cara, isso é muito louco. Me lembra na série do Wu-Tang Clan, que é um grupo de rap que eu gosto muito. O Reese, ele já tinha essa visão nos anos 90, que quando ele vai chegar numa gravadora para gravar o álbum dele, ele fala, tá, mas os direitos autorais intelectuais das músicas são meus e dos meus artistas, eu não quero que seja da gravadora. E aí um dos integrantes, acho que é o ODB, ele até brigam, e aí ele fala, cara, você tem que pensar no futuro do seu filho, porque se você é dono dos direitos, o dinheiro vai cair para eles, vai ficar para uma geração, você não tá, tipo, vendendo tudo para eles e só eles vão lucrar com a parada. Então acho que é mais ou menos isso, né, tipo, a questão do dinheiro, da estabilidade, ficaria bem melhor, porque vocês teriam essa cauda longa, né? Sabendo que, tipo, pô, os caras tá lá ganhando dinheiro, mas tá pingando royalties pra mim também aqui, de publicidade, de várias outras coisas que eles estão fazendo com o meu material, que eu que criei, né? Até com a maneira como o público recebe, né? É a nova série do Netflix, muitas vezes não vai ser a nova do Daniel Rezende, sabe? Fica essa coisa de o streaming é o chefão, o criador de tudo, o responsável por tudo, e a gente precisa, como você mesmo teve esse cuidado no começo, acreditar, né? A galera certinho. Mas hoje a Netflix faz muito isso nos filmes, né? Nos filmes eles chamam o Martin Scorsese para fazer, o Fernando Meirelles vem fazer um filme aqui, o Afonso Cuarón, o Pinóquio de Guilherme Del Toro, né? Eles dão crédito geralmente mais no filme ou se na série se o diretor ou a diretora é muito estabelecida, né?
Mas aí a gente vai estar falando de um outro assunto da gravadora, que é o capitalismo, o patriarcado. Aí a gente pode fazer um outro podcast só sobre isso, pessoas muito mais capacitadas para falar sobre a lógica capitalista e como a gente pode viver numa lógica pouco menos, e aí é muito maluco, né? Porque a pessoa acha que se eu falei a palavra capitalismo com um certo grau de crítica, eu devo ser um comunista. Já era. Pensamento simplista, mano. Dê a ordem, camarada. Olha onde você tá, Já era. Já era, Daniel. Não, mas e tá tudo bem, eu vou tomar crítica aqui, não sei o quê. Mas assim, vamos falar sobre isso. As coisas são muito mais complicadas do que isso, né?